Médiuns especiais para os efeitos intelectuais. Aptidões diversas. Médiuns audientes. Médiuns audientes são os que ouvem os espíritos e são bastante comuns. Nota: há muitos que creem ouvir o que não está senão em sua imaginação. Médiuns falantes são aqueles que falam sob a influência dos espíritos e são bastante comuns. Médiuns videntes são os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância particular é bastante frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos sem distinção é excepcional. É uma aptidão à qual se opõe o estado atual dos órgãos, por isso é útil não crer sempre sob palavra naqueles que dizem ver os espíritos. Médiuns inspirados são aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, o mais frequentemente com o seu desconhecimento, seja nos atos ordinários da vida, seja nos grandes trabalhos da inteligência. Médiuns de pressentimentos são as pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras vulgares. Médiuns proféticos são uma variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos a revelação das coisas futuras de um interesse geral e que estão encarregados de dá-las a conhecer aos homens para sua instrução. Se há verdadeiros profetas, mas ainda há os falsos e que tomam os sonhos de sua imaginação por revelações, quando não são velhacos que por ambição se fazem passar como tais. Médiuns sonâmbulos são aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Médiuns estáticos são os que no estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos que se aproveitam da sua exaltação. Os que merecem uma inteira confiança são muito raros. Médiuns pintores e desenhistas são aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiuns aos quais os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o último entre os escolares. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, se não pela qualidade, fez um médium desenhar um monumento usado num número bastante grande de folhas para atingir a altura de 2 andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Médiuns músicos são os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações literárias. Variedade de médiuns escreventes. Primeiro, segundo modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos são os que têm a faculdade de escreverem eles mesmos sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos são aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não têm nenhuma consciência daquilo que escrevem, e são muito raros.
Os médiuns semimecânicos são aqueles cuja mão avança involuntariamente, mas que têm a consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escrevem. Estes são mais comuns. Médiuns intuitivos são aqueles com os quais os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade. Diferem dos médiuns inspirados no particular de que estes últimos não têm necessidade de escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. São muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque frequentemente não podem discernir o que provém dos espíritos ou de si mesmos. Médiuns polígrafos são aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, já o segundo, de identidade de escrita, é muito raro. Médiuns poliglotas são os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são estranhas. Estes também são muito raros. Médiuns iletrados são os que escrevem como médiuns, sem saberem nem ler nem escrever em estado normal. Mais raros do que os precedentes, há uma maior dificuldade material a vencer. Segundo o desenvolvimento da faculdade. Médiuns nocivos são aqueles cujas faculdades não estão ainda completamente desenvolvidas e que se ressentem da experiência necessária. Médiuns improdutivos são os que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem continuidade. Médiuns feitos ou formados. Estes são aqueles cujas faculdades medianímicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade, prontidão, sem hesitação. Concebe-se que este resultado não se pode obter senão pelo hábito, uma vez que, nos médiuns nocivos, as comunicações são lentas e difíceis. Médiuns lacônicos são aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos. As comunicações que obtêm têm toda a amplitude e toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Esta aptidão prende-se à expansão e à facilidade de combinação de fluidos. Os espíritos os procuram para tratarem de assuntos que comportem grandes desenvolvimentos. Médiuns experimentados. A facilidade de execução é um assunto do hábito que se adquire frequentemente e em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades boas ou más pelos mais minuciosos sinais, discernir a velhacaria dos espíritos enganadores que se abrigam sobre as aparências da verdade. Compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto do organismo. Creem-se mestres porque escrevem facilmente, repudiam todos os conselhos e tornam-se a presa de espíritos mentirosos e hipócritas que os conquistam, lisonjeando-lhes o seu orgulho. Médiuns flexíveis. São aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos gêneros de comunicações e pela qual todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação.
Esta variedade de médiums se aproxima muito da dos médiums sensitivos. Médiums exclusivos são aqueles pelos quais um espírito se manifesta, de preferência e mesmo com a exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Isto se prende sempre a uma falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando é mau, é sempre com a intenção de colocar o médium sob sua dependência. É antes um defeito do que uma qualidade, e muito vizinho da obsessão. Médiuns de evocações. Os médiuns flexíveis são naturalmente os mais próprios a este gênero de comunicações e as perguntas de detalhes que se podem dirigir aos espíritos. Sob este aspecto, há médiuns muito especiais. Suas respostas se encerram quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Médiuns de ditados espontâneos. Recebem de preferência comunicações espontâneas da parte de espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando esta faculdade é especial no médium, é difícil e algumas vezes mesmo impossível fazer uma evocação por seu intermédio. Entretanto, são melhor aparelhados do que os da variedade precedente. Compreendei que por aparelhagem se entendem aqui os materiais cerebrais, porque é preciso frequentemente, direi mesmo sempre, maior soma de inteligências para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendei aqui por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem esse nome e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram em todas as estantes humanas. Terceiro, segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Médiuns versificadores. Obtêm mais facilmente do que os outros comunicações versificadas, bastante comuns para os maus versos, muito raros para os bons. Médiuns poéticos. Sem obterem versos, as comunicações que recebem têm alguma coisa de vaporosa, de sentimental. Nada neles denota rudeza. São mais do que os outros próprios à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Neles tudo é vago e seria inútil pedir-lhes algo preciso. São muito comuns. Médiuns positivos. Suas comunicações têm em geral um caráter de clareza e de precisão que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais, às notícias exatas. Estes são bastante raros. Médiuns literários. Não tem nem o vago dos médiuns poéticos, nem o terra a terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade. Seu estilo é correto, elegante e frequentemente de uma notável eloquência. Médiuns incorretos. Podem obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo prende-se geralmente à falta de cultura intelectual do médium, que não é para o espírito um bom instrumento sob esse aspecto. O espírito a isso liga pouca importância, para ele o pensamento é a coisa essencial, e vos deixa livre para dar-lhe a forma conveniente. Não ocorre o mesmo com ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter. São sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Médiuns historiadores. São aqueles que têm uma aptidão especial para desenvolvimento histórico. Esta faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium,
porque se vêem pessoas sem instrução e mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima de sua capacidade. Essa é uma variedade rara de médiuns positivos. Médiuns científicos. Não dizemos sábios porque podem ser muito ignorantes e, não obstante isso, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas às ciências. Médiuns receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos espíritos para as prescrições médicas. É preciso não confundi-los com os médiuns curadores, porque não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não o têm por eles mesmos nenhuma influência. Esses médiuns são bastante comuns. Médiuns religiosos. Estes recebem mais especialmente comunicações de um caráter religioso ou que tratem de questões de religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. Suas comunicações têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia. São muito comuns para a moral. Nota de Erasto. Todos esses matizes são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, as históricas, médicas ou outras, acima de sua capacidade intelectual, estejais persuadidos de que possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que permaneceram neles em estado latente. Fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Esses são os elementos que lhes facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias, porque esses médiuns são para eles instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que o seria um bruto. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem tem estudado o mundo espírita em todos os graus da escala sabe que os há cuja perversidade iguala com a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos em termos os mais grosseiros. Outros, menos abjetos, se contentam com expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns devem ter o desejo de ficarem livres da preferência desses espíritos e que devem invejar aqueles que nas comunicações que recebem não tiveram jamais uma palavra malsã. Seria preciso uma estranha aberração de ideias e ter se divorciado do bom senso para crer que uma semelhante linguagem possa ser a dos bons espíritos. Quarto, segundo as qualidades físicas do médium. Médiuns calmos. Escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. Médiuns velozes. Escrevem com uma rapidez maior do que poderiam fazê-lo voluntariamente no estado normal. Os espíritos se comunicam por eles com a prontidão do relâmpago. Dir-se-ia que há neles uma superabundância de fluido que lhes permite se identificar instantaneamente com o espírito. Esta qualidade algumas vezes é inconveniente, porque a rapidez da escrita torna esta muito difícil para ser lida por qualquer outro que não seja o médium. É muito cansativa porque desprende muito fluido inutilmente. Médiuns convulsivos. São de um estado de excitação quase febril. Sua mão e algumas vezes toda a sua pessoa é agitada por um tremor que não podem dominar.
A causa primeira, sem dúvida, está no organismo, mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam por eles. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. É preciso que esses médiuns não se sirvam, senão raramente, de sua faculdade medianímica, cujo uso muito frequente poderia afetar o sistema nervoso. Quinto, segundo as qualidades morais do médium. Nós os mencionamos sumariamente para a memória e para completar o quadro, visto que serão desenvolvidos mais adiante nos capítulos especiais da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, sobre os quais chamamos uma atenção particular. Aí se verá a influência que as qualidades e as manias dos médiums podem exercer sobre a firmeza das comunicações e quais são os que, com razão, se podem considerar como médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Médiuns imperfeitos. Médiuns obsidiados. São aqueles que não podem se desembaraçar dos espíritos importunos e mentirosos, mas não se iludem. Médiuns fascinados são aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados são os que sofrem uma dominação moral e frequentemente material da parte dos maus espíritos. Médiuns levianos são os que não tomam sua faculdade a sério e dela não se servem senão por passatempo ou por coisas fúteis. Médiuns indiferentes são os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Médiuns presunçosos são os que têm a pretensão de serem os únicos em relação com os espíritos superiores, creem em sua infabilidade e consideram como inferior e errado tudo que não procede deles. Médiuns orgulhosos são os que se envaidecem das comunicações que recebem, creem não ter mais nada para aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem, frequentemente da parte dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem e querem tê-las todas. Médiuns suscetíveis. Esta é uma variedade de médiuns orgulhosos, melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto. Se irritam com a menor contrariedade e se mostram o que obtém é para que seja admirado e não para pedir pareceres. Geralmente tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem reserva e desertam das reuniões onde não possam se impor e dominar. Nota de Erasto. Deixai-os irem, se pavonearem em outra parte e procurarem ouvidos mais complacentes, ou se retirarem para o isolamento, as reuniões que se privam da sua presença não têm uma grande perda. Médiuns mercenários são os que exploram sua faculdade. Médiuns ambiciosos são os que, sem pôr a preço sua faculdade, esperam dela tirar quaisquer vantagens. Médiuns de má fé são os que, tendo faculdades reais, simulam as que não têm para se darem importância. Não se pode dar o título de médium a pessoas que, não tendo nenhuma faculdade medianímica, não produzem efeitos senão pela charlatanice. Médiuns egoístas são aqueles que não se servem de suas faculdades senão para seu uso pessoal e guardam para eles as comunicações que recebem. Médiuns invejosos
são os que veem com despeito os outros médiuns melhor apreciados e que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. Bons médiuns. Médiuns sérios são os que não se servem de sua faculdade senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Creem profaná-la, fazendo-a servir à satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Médiuns modestos são os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam. Se consideram como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações. Longe de fugirem aos avisos desinteressados, os solicitam. Médiuns devotados são os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando isso seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Médiuns seguros são os que, além da facilidade de execução, merecem plena confiança por seu próprio caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem e que são os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos tomam. Nota de Erasto. É incontestável, bem o sabeis, que criticando assim as qualidades e as manias dos médiuns, isso suscitará contrariedade e mesmo animosidade em alguns, mas o que importa? A mediunidade se expande dia por dia mais, e o médium que tomasse estas reflexões por mal provaria uma coisa, que não é bom médium, quer dizer, que está assistido por maus espíritos. De resto, como disse, tudo isso não terá senão um tempo, e os maus médiuns, os que abusam ou usam mal suas faculdades, sofrerão tristes consequências por isso, como já ocorreu com alguns. Aprenderão às suas custas o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres um dom que Deus não lhes havia dado senão para o seu adiantamento moral. Se não podeis conduzi-los para o bom caminho, lamentai-os, porque posso dizê-lo, são réprobos de Deus. Nota de Sócrates. Este quadro é de grande importância, não somente para os médiuns sinceros que procurarão de boa fé, lendo-o, de se preservar dos escolhos aos quais estão expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente deles esperar. Deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações e igualmente da escala espírita de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Todas essas variedades de médiuns apresentam graus infinitos em sua intensidade. Há várias que, propriamente falando, não são senão matizes, mas não deixam de ser o fato de aptidões especiais. Concebe-se que deve ser bastante raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita a um só gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina e é a que se deve se interessar em cultivar, se for útil. É um erro grave o de querer insistir no desenvolvimento de uma faculdade que não se a possui. É preciso cultivar todas das quais se reconhece o germe em si.
Mas perseguir as outras, primeiro, é perda de tempo, e em segundo lugar, talvez perder, enfraquecer por certo aquelas de que se está dotado. Quando o princípio, o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Restringindo-se em sua especialidade, o médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, não obterá nada de bem. Anotai de passagem que o desejo de estender indefinidamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa que os espíritos jamais deixam impune. Os bons abandonam sempre o presunçoso, que se torna assim o joguete de espíritos enganadores. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que não se contentam com os dons que recebem e aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, próprias para fazê-los notados. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. O estudo da especialidade de um médium é necessário não só para este, mas também para o evocador. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se lhe quer dirigir, convém escolher o médium o mais apto para a coisa. Dirigir-se ao primeiro que chega é se expor às respostas incompletas ou errôneas. Tomemos uma comparação nos fatos usuais. Não se confiará uma redação, mesmo uma simples cópia, ao primeiro que chega porque sabe escrever. Um músico quer fazer executar um pedaço do canto de sua composição. Tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, não os tomará ao acaso. Escolherá para seu intérprete aquele cuja voz, cuja expressão, cujas qualidades todas, numa palavra, responde melhor à natureza do trecho. Os espíritos fazem o mesmo com respeito aos médiuns e devemos imitar os espíritos. De outra parte, há que se notar que os matizes que a mediunidade apresenta e aos quais poder-se-ia juntar outros, não estão sempre em relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode ter habitualmente comunicações sérias, mesmo severas, e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que atua sob a impulsão de uma força estranha. Voltaremos a este assunto no capítulo que trata da influência moral do médium.